Boa noite, queridos, abençoados de Deus. Boa noite a todos que estão ligados no canal do Grupo de Apoio na Recuperação de Adictos. Nós estamos aqui para passar, como foi falado no outro vídeo, para passar alguns temas voltados à dependência química. O projeto Gara, ele está hoje em Manilha, na Igreja Batista Vida em Cristo, uma igreja feita para você, para a sua família, tá? Nós estamos ali todas as sextas-feiras, às 19h30, trabalhando com adictos e seus familiares, que são seus codependentes. Na rua Valdelino Vidal, 320, Manilha, Itaburaí. O nosso pastor, o pastor Bruno, que nos deu essa oportunidade de estarmos ali, naquele local, fazendo a obra do Senhor. Temos também os nossos parceiros, que é o Centro Terapêutico Esperança e Vida, aqui em Morada do Sol, que os pastores responsáveis desta obra é o pastor Evandro e a pastora Josefa, que estão conosco também fazendo um trabalho de libertação. E é um trabalho voltado também para a adicção, para a dependência química e internação. Queridos, estamos toda sexta-feira e o pastor Evandro e a pastora Josefa estão prontos a ajudar aqueles que realmente necessitam deste trabalho. Então, queridos, o tema de hoje, que nós vamos abordar, é um tema voltado para a família, A família tem que estar muito ligada nesse tema. Mas antes de nós começarmos, deixa o seu like. Se esse tema foi um tema bom para você realmente repassar, repassar para outras pessoas que também estejam com problemas de dependentes químicos nas suas famílias. É muito importante nós, como família, entender um pouco sobre esse tema. Esse tema, ele fala sobre família e o adicto, A família pode ajudar? Esta pergunta, a família pode ajudar? Queridos? Então, queridos, não esqueçam de dar o seu like para crescer mais o canal, para que nós possamos também alcançar outras pessoas. Aqui no canal do Gara, aqui com o Dejair, vamos falar sobre umas coisas simples. Não vamos ter palavras científicas, nem nada, é coisa do dia a dia, São situações que nós já passamos por isso, Então, é de fácil entendimento, ok? É um entendimento fácil. Então, queridos, não fiquem preocupados. Eu vou passar para vocês algo bem mais sólido, Sólido, algo bem profundo, mas também de entendimento fácil, ok, queridos? Muito bem. Queridos, na verdade, é muito comum o indivíduo experimentar o álcool ou qualquer outro tipo de drogas, o álcool ou outras drogas, em função do relacionamento familiar, ok, queridos? A falta de atenção, amor dos pais para com o indivíduo e as constantes discussões entre os pais, a agressão familiar, a falta de compreensão, as regras e normas impostas, muitas vezes se tornam excessiva. O excesso de liberdade, os locais e pessoas com os quais os pais se relacionam, o excesso de cobrança dos resultados nos estudos, nos trabalhos, o excesso de mimo. O excesso de mimo, cara, é aquele passar a mão por cima do filho, fazer o que ele quer, entendeu? Não é nada disso. Tem que ter regra, Nós temos que ter regra.
O uso de álcool e outras drogas dos próprios pais. Muitas das vezes, vamos falar sobre esse tema, tá? Aqui, eu não vou adiantar. São fatores que normalmente fazem com que haja fuga do indivíduo para os grupos sociais onde as drogas e o álcool são as soluções dos problemas, querido. Eu creio que muitos pais dão ao jovem ou ao adolescente a condição de tomar suas próprias decisões e se comportarem de maneira que pensam com relação às pessoas e tudo que o mundo oferece. Porém, queridos, se esquece que o adolescente é um jovem imaturo e ainda não consegue formar opinião própria e se deixa facilmente ser influenciado por opiniões, atitudes de outras pessoas, espelhando-se em indivíduos que aparentemente são felizes, agindo de forma de que tudo pode, tudo convém e nada lhe é proibido. Muitas das vezes vemos pais dando certa liberdade, a liberdade demais para os seus filhos e acabam depois sofrendo este tipo de situação, né? Que depois para voltar é difícil, né? Nós pais devemos tomar cuidado, muito cuidado com a relação e liberdade atribuída aos nossos filhos, porque eu falei, os nossos filhos, ele não pode ser de mais, porém também não pode ser de menos. Então, devemos segurar a corda, soltar um pouquinho e puxar, soltar e puxar, porque se você deixar, querido, eles são jovens, então eles vão fazer o que eles querem. Se o pai e a mãe, se a família, se os pais não tiverem rédea, entendeu? Então, a conversa franca, honesta, muito diálogo são fundamentais no desenvolvimento do adolescente jovem, tá? Os pais devem formar as opiniões dos filhos, caso contrário, outras pessoas vão fazer, meu camarada, vai fazer. Eles vão fazer, outras pessoas vão fazer o seu papel de pai e de mãe, tá? Pode ser que seja um traficante, pode ser um usuário de drogas, um ladrão, um pedófilo, uma prostituta, um estuprador, um desocupado, né? Um delinquente ou até um alcoólatra, né? Um alcoólico, entendeu? Então, temos que ser pais. Ser pais, eu aprendi uma coisa, queridos, que pai e mãe, não é amigo. Eu aprendi que é o seguinte, pai e mãe, acabou. Nós vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo tranquilo, beleza, mas olha, eu sou seu pai, tá? Eu não sou seu amiguinho, não. Então tem que ter pulso forte. Porque muitas das vezes nós somos amiguinhos e eles estão pensando que a gente é igual a eles. Não pode. Isso é minha definição. Você pode ter uma visão diferenciada da minha. Mas pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe. E é sim, sim, não, não. Ok, queridos? Então, hoje, infelizmente, querido, dentro das famílias é comum ter bebida alcoólica. Isso aí, muitas famílias têm, realmente isso acontece. Isso acontece. É comum os filhos verem os pais se divertindo, bebendo em festas e viagens, churrascos, encontros familiares ou com amigos. Agora você pensa bem, como é que vai ficar a cabeça dessa criança? Ele foi criado num ambiente, né? Um ambiente propício a ele amanhã utilizar o álcool e outras drogas, né? A cabeça de uma criança diante dessa situação associa-se que o álcool é bom. Mas por que é bom? Pois os pais estão sempre alegres, né? Felizes, né? Quando bebem, daí a curiosidade de experimentar, e quando vai se dar conta, já é um alcoólico. Muitas das vezes vai ser falado aqui, pais que não têm essa visão. Faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Outros pais totalmente desinformados, porque eu sempre comento o seguinte, a desinformação também é uma droga. As pessoas não querem se informar sobre esse tema. Depois, lá na frente, fica aí batendo cabeça, né?
Então, os desinformados têm o hábito de levar seus filhos a bares. Ó, outros pais totalmente desinformados têm o hábito de levar seus filhos a bares. Isso nós vemos direto aí, acostumando-os desde pequeno ao ambiente de bar, e que se aprende de pequeno não se põe em prática quando adulto. Isso foi comigo, foi com vários aí que vão estar assistindo isso. Quantas vezes meu pai me levava na época, né? Me levava para o bar, eu e meu irmão, para ficarmos lá assistindo ele tocar o cavaquinho dele e encher a cara de cachaça, né? Então, quando nós crescemos, evidentemente que é hereditário, né? Um mal hereditário que acontece da gente adquirir. Já nascemos com esse problema, vamos falar lá na frente sobre isso, tá? Não vou adiantar não. Alguns pais até chegam a molhar o bico da chupeta da criança em cerveja, aguardente ou vinho, em champanhe, em festa no fim do ano, despertando desde a infância a disposição do indivíduo fazer uso do álcool. Muito bem. Aí a gente fala assim, você sabia que você pode também ter uma predisposição? Você pode nascer adicto ou dependente químico e não sabe? Aí você vai perguntar assim, poxa, o irmão DG, como? Se você teve pai alcoólico, mãe alcoólica, avô alcoólico, avó alcoólica, tá? Você pode também adquirir uma dependência química da predisposição. Então, vamos falar assim, você nasceu com a dependência química e você tá, vamos botar assim, essa caneta aqui é uma vela, tá? Essa vela está inteira, tá? Essa vela está inteira dentro de você. Então, se essa vela não for acesa, você vai viver tranquilamente, tá? A sua vida toda sem bebida. Então, ela não vai ser acesa. Agora, queridos, isso é a predisposição, está dentro de você. Se você voltar, você na sua adolescência, na sua infância, você beber, fato, vai acender a vela, né? Vai acender a vela. Isso foi acesa comigo, tá? E com outras pessoas. Começou a acender a vela, querido, já era, acabou, tá? Aí para você, né? Aí você começa a ter problemas com álcool e outras drogas, meu querido, já era. Aí tem que ir para um grupo de mutua ajuda, ir para um centro de recuperação, ok? Então, nós vamos falar sobre esse tema, tá? Outro tema aqui. Bom, querido, dando continuidade aqui ao tema, tive que dar uma paradinha. Então, muitos pais, quando descobrem que seus filhos estão fazendo o uso de álcool e outras drogas, ou usando álcool e outras drogas, bebendo demais, normalmente condenam os filhos, chegando até a agredi-los verbalmente, fisicamente. Mas se esquecem que tudo isso começou de quem? Começou do incentivo dele próprio, né? Dele próprio. Os pais deram seus filhos durante a sua infância, deram para eles. Aqui, ó, vocês vão por esse, porque ele está pensando o seguinte, ele está parado tomando a cerveja no bar, o filho está brincando, mas o cara está ligado, a criança está ligada. A criança está ligada em tudo que ele vai fazer. Entendeu? Se seu filho, você está dentro de casa, tá? Se você todos os dias, querido, todos os dias, você acordar de manhã, dar um beijo na sua esposa, falar que a ama, tá? Você dentro de casa, quando você está vendo bons filmes, quando dentro de casa, quando você está lendo a Bíblia, está lendo os bons livros, o que seu filho vai ser, querido? Quando crescer? É lógico que ele vai fazer a mesma coisa que você está fazendo. Entendeu? Agora, agride a sua esposa, bate na sua esposa, fica xingando todos os dias dentro de casa, xingamento, brigas, confusões, bebedeira, festividades, o couro comendo, prostituição, meu amigo, com certeza seu filho vai seguir o caminho do mal. DG, como você saber? Eu estou aqui para falar para você que isso aconteceu comigo, tá? Isso aconteceu comigo. Eu não gosto de falar muito da minha vida, mas isso é a realidade que acontece em todas as famílias, querido, em todas as famílias.
É também comum jovem iniciar o uso de álcool e outras drogas após a separação dos pais. Isso é importante falar sobre isso, tá? É muito importante. O jovem não entende a separação, assimila um sentimento de perda do pai ou da mãe, se sente solitário, desprotegido, triste, infeliz, angustiado, depressivo, rejeitado, e assim fica vulnerável. Buscando o quê? Consolo e apoio na sociedade externa, tá? Amigo de escola, tá? No trabalho, lazer, porém a sua condição deplorável não é aceita no grupo de pessoas alegres e felizes, mas é aceito no grupo dos derrotados. Uma vez no grupo dos derrotados, você torna também um, né? Não busca entendimento, né? As amizades deixam de procurar pessoas boas, porque tadinho, né? Está derrotado, está triste e vai buscar esse entendimento com pessoas que nem entendem do assunto, tá? Que são pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Então eu sempre falo o seguinte: quer ser um vencedor, anda com águia, tá? Não anda com galinha. Anda com águia, você vai voar, vai ter voos altos, tá? Galinha, você vai olhar sempre para o chão. Então, tá com um problema? Primeira coisa que você tem que fazer, querido, busque a Deus. Vá para uma igreja, tá? Busque o Senhor. Ah, a igreja tem problema. Em todo lugar tem problema, amigo. Todo lugar, meus irmãos, temos problemas. Aonde estiver seres humanos, nós vamos ter problema. Nós não somos santos, tá? Nós não somos Jesus. Quem passou aqui na terra que não teve pecado foi Jesus. Nós somos imperfeitos, ok, queridos? Ok, jovens, vocês que estão escutando, porque nós fomos jovens igual a você. Eu passei por várias situações na minha vida, mas eu deixei no mar do esquecimento. Nós passamos por situações, por deserto, não é para ficar no deserto, e sim aprender para vencer, ok, queridão? Então vamos lá. No mundo em que vivemos, onde o individualismo prevalece, as pessoas perderam a intenção de viver em prol do bem comum, tornando-se egoístas, orgulhosos, materialistas, amantes do dinheiro e do poder. É essa educação que, em muitos casos, jovens e adolescentes recebem dos seus pais. Nessa educação, os valores da família não são preservados, os valores do bem comum, muito menos. A educação religiosa é esquecida. Os jovens e adolescentes se frustram com o ser humano, pois, devido à imaturidade, não compreende os verdadeiros valores da existência. São jovens, eles precisam de ajuda, minha e sua. Os jovens adolescentes, desde cedo, dentro do mesmo da sua própria casa, percebem que a paz, a harmonia e o amor não são tão primordiais como o sucesso financeiro, bens materiais, ficando assim devido à sua fragilidade exposta a tudo o que o mundo lhe oferece. Então, eles vão no individualismo. Eu quero mais, eu quero curtir a vida, eu quero comprar um carro, uma moto, uma casa, né? Mas vivendo uma vida totalmente largada no mundo. Amigos e irmãos, vocês que estão escutando, é importante ressaltar que uma educação, isso é muito importante, tá? É muito importante nós estarmos ligados nisso, tá? E passar isso para a nossa juventude. É importante ressaltar que uma educação religiosa, queridos, ajuda muito, tá? A compor uma personalidade positiva para cada indivíduo. Isso não é só com o jovem, não, com a gente também, pois tudo que é ensinado dentro de uma igreja, tá? É de grande proveito pessoal, familiar e social, pois os verdadeiros valores do amor, humildade, perdão, paz, são revelados pelo ensinamento religioso. Jesus usa os servos dele para passar isso para mim e para você.
Porque quando nossos filhos estão dentro da igreja, eles estão aprendendo. Porque muitas das vezes nós olhamos muito para os outros e esquecemos de olhar para a frente, para o alvo que é Jesus. Então nós temos que ter essa definição. Nós vamos aprender dentro da igreja para nós sairmos e fazermos, né, discípulos. E também o jovem saber realmente qual é o seu lugar nesse século, neste mundo que nós estamos vivendo, né? E saber se separar, saber se desviar do mal. Outro tema aqui é como a família pode ajudar a recuperar um adicto ou um dependente químico, tá? Em primeiro lugar, com amor. Sem amor você não consegue nada. A visão da gente ter essas pessoas, ajudar essas pessoas, meu irmão, primeiramente, amor. Você pode ser o expert, o cara, tá? O cara que entende de tudo, tá? Em dependência química. Se você não tiver amor, morreu, tá? Não adianta, tudo vai cair. Se você tiver querer fama, não adianta, porque eu falo sempre, receber de graça e graça dá. Uma mão, você dá algo com sua mão direita, a esquerda não tem que saber. Então, queridos, quer fazer algo para alguém? Faça com amor. E ó, boquinha fechada. Amém, queridos? Então, e está escrito, não sou eu que estou falando não, está na Bíblia, tá? Então está na palavra do Senhor, tá? Ok, querido? Trazer um adicto para o âmago da família, você mostra preocupado com ele, mostrar que entende que a sua dependência não é por falta de caráter, mas sim que é uma doença, que não tem cura, porém, aí eu vou falar assim, é uma doença, mas não tem cura, porém tem como estacioná-la e controlá-la. Eu estou aqui. Eu aprendi a controlar a minha dependência, a minha adicção, tá? Quem me conhece, quem sabe, né, que não dá tempo de falar sobre a minha vida, mas vai entender o que eu estou falando. Várias recaídas, várias situações que aconteceram na minha vida. Mas uma coisa que eu aprendi, quer se recuperar? Toma dose mais forte. Toma dose mais forte. Jesus te recupera. O Espírito Santo de Deus é que te encaminha, é que te dá a direção correta, é que coloca pessoas na tua vida, coloca pessoas próximas a você para falar do amor, novamente do amor de Deus para você, mesmo que você já conhece. E ele fala muito. Qual o significado de âmago? É um termo que se refere a um componente ou parte mais particular e íntima de uma pessoa. Normalmente, este termo é utilizado dentro de um contexto onde uma pessoa esteja a confiar ou revelar algo muito pessoal da sua vida, ou seja, possível mostrar a sua verdadeira essência ou sua alma, o que está dentro de você. Então, geralmente quando a gente conversa muito com um dependente químico, a gente, né, ele se esvazia, ele coloca para fora, ele sai, né, do diálogo, né, do grupo de mútua ajuda, mais leve, ok? Outra coisa, evitar brigas e discussões na presença do dependente químico ou adicto. Tais situações geram emoções e sentimentos negativos, irmãos, onde o álcool e as drogas se tornam um caminho mais curto para a fuga de tais emoções. Não expor o adicto à situação em lugares onde haja presença de álcool e drogas, pois a vontade ou a fissura, na maioria das vezes, se tornam incontroláveis. Lugares da ativa, pessoas da ativa, nós devemos sair, correr, não devemos estar na roda dos escarnecedores, ainda mais quando
você está em recuperação. Não estou bem, eu vou ajudar o meu amigo lá que está em dependente químico também, tenho que voltar lá, mas como é que você está? A palavra diz que tem que ir dois, sozinho vai cair. Eu sei disso porque muitas das vezes passaram pessoas no Gara, falaram isso, eu falei para não ir, foram e recaíram. Se tiver bebidas alcoólicas ou droga em casa, jogue-as fora o mais rápido possível. Muitas das vezes tem situações que passam por grupo de mútua ajuda, que a família pega o dependente químico e leva para a gente. E lá a gente trata o adicto. Mas a família fala assim, eu não preciso, eu não sou doente. Doente é só ele, né? O doente é só ele. Mas em casa está fumando e está bebendo. Aí o adicto, no caso, o dependente químico, ele vai ser internado 9 meses. Tá? Lá ele aprende as ferramentas, né? Para quando sair, saber se desvencilhar das situações, das armadilhas do inimigo. Primeiramente vai para casa, chega em casa, o que acontece? A mãe faz uma festa, o pai faz uma festa, enche a geladeira de cerveja. O que vai acontecer com essa pessoa? Vai recair. Outras vezes são pessoas que chegam lá, a primeira coisa que vai falar, você é um alcoólatra, você é um maconheiro, você é um traficante. Quem é que vai gostar de ouvir isso? Tá? Então, é por isso que nós incentivamos muito, nós vamos falar lá na frente, sobre a família também se tratar. Procurar nas roupas, olha só, procurar nas roupas e objetos pessoais que podem né, reservar drogas, né, ou bebidas que possam levar o indivíduo a fazer uso na sua própria casa. Muitas das vezes a gente tem que dar um migué dentro de casa. Filho saiu, filha saiu, vai lá e procura dar uma revista geral dentro do quarto, né, para ver se tem alguma coisa ali naquele local que possa trazer o mal para seus filhos. Muito bem. Nunca comprar bebida ou droga para o adicto. Algumas famílias, né, para manter o adicto em casa e livrá-lo do ambiente perigoso, compram a substância para o mesmo. Isso é comum acontecer, porém muitos erram, mas erram mesmo. Eu não vou citar nomes, mas eu já conheci famílias fazendo isso, mães fazendo isso, pais fazendo isso, para que o filho ou filha não vá para comprar drogas nas bocas de fumo. E não foi poucas não, tá, querido? Já passaram muitas famílias, muitos pais fazendo esse tipo de situação. Muito bem. Não acreditar que a crise de abstinência que o adicto está tendo é insuportável. Não. Pois não é, tá? Ela passa, demora, mas passa. Eu estou aqui. Outros estão aí também. Dá fissura, vai para o joelho, dá soco na parede, cabeçada, e fala assim, eu não vou para a rua, eu não vou para esse lugar, lá eu posso cair. Entendeu? Então, querido, se tranque dentro do quarto e fique ali, ore, tá? Muito bem. Apenas no caso do álcool e da heroína, há risco de uma crise muito forte, tá? Porém, a melhor maneira de resolver isso é levar, né, o adicto, né, a pessoa a um hospital, ok? Leva a pessoa para o hospital, lá ele vai ser acompanhado, né, devidamente e vai tomar os medicamentos necessários para esta crise. Ajudar o dependente a controlar sua vida financeira, pois o dinheiro facilmente induz o uso, pois se torna também mais fácil beber e usar drogas com o dinheiro na mão. Isso é claro e evidente. Nós vemos isso muitas das vezes, que o codependente, né, a esposa, pai, mãe, pega o dinheiro do filho, pega o dinheiro do esposo, tá, e guarda, porque eles querem trabalhar, eles querem trabalhar. Pô, irmão, eu tô querendo trabalhar, mas eu falo sempre comento com alguns que tem muita recaída, eu falo sempre para eles o seguinte, cara, como é que pode um doente trabalhar? Eu sempre pergunto, você não está doente?
Para que você quer trabalhar se você sabe que primeiro o salário que você tiver, você vai pegar o salário, vai para a boca e vai cheirar tudo? Primeiro você tem que se cuidar, mano. Primeiro você tem que olhar para você e falar assim, eu não tenho controle sobre a minha dependência. Eu sempre comento isso e falo com eles. O assunto de ordem pessoal que trazem desconforto, constrangimento, não devem ser lembrados a todo instante, mas sim a família deve ter alguma maneira de procurar resolvê-lo com sabedoria. Caso o adicto chegue tarde em casa, não adianta deixá-lo para fora, pois no momento isso não ajudará em nada. Melhor deixá-lo entrar e no outro dia, quando mesmo estiver sóbrio, conversar com ele, sugerir acompanhamento em grupos de mútua ajuda ou, se necessário, uma internação. Geralmente as pessoas, os pais, né, colocam o jovem para fora, briga, sai no tapa. Isso não vai valer de nada, porque amanhã ele está fazendo a mesma coisa, tá? Então, nós temos que ter um autocontrole nessa situação. Nós temos que ter a sabedoria de lidar com essa situação, né? É difícil? É, claro, porque todos os dias não está acontecendo, mas nós temos que ter um jeitinho. É esse amor, né, que eu falei com vocês. É esse amor que geralmente o pai e a mãe eles não conseguem, né, enxergar isso, porque eles estão no meio do furacão. Então eles começam a falar coisas, né, para magoar o jovem, a criança, e colocá-los para fora, né? Então nós temos que rever os conceitos, tá? A princípio nenhum adicto aceita ajuda, tá? Mesmo que você conversar para ele se internar ou ir para um grupo, pois não admite que perdeu o controle sobre o uso da substância. Ele sempre diz, eu paro a hora que eu quiser, meu. Eu bebo, cheiro, só finais de semana, etc. É preciso mostrar o quanto ele tem perdido, né? Quanto mais ele pode perder, em alguns casos é necessário que a família ajude a colocar o dependente no fundo do poço, pois somente assim ele aceitará ajuda. É o tratamento de choque. Muitas das vezes, mamãe, papai fica dando uma de... não estou dizendo que você tenha que mandar ele para fora, mas tratamento de choque é a realidade. O que você perdeu, cara? Perdeu um carro, perdeu uma mulher, perdeu um filho, tá aí sem pé, cortou o pé ou perdeu um pé, entendeu? Que se na hora, tudo, quando você começa a mostrar as perdas dele, o que ele já perdeu, ele vai parar, ele vai raciocinar, vai pensar, caramba, eu tão jovem, já estou com cara de velho, eu tão jovem, não tenho saúde, eu perdi tudo, meu emprego, minha família, meus filhos. Isso é necessário, é o fundo do poço, né? Ele vai ver e falar assim, caramba, eu tenho que realmente mudar a minha vida. Entendeu, querido? Tratamento de choque, tá? O adicto não se apega aos prejuízos materiais e financeiros, mas se apega demasiadamente às pessoas que o cercam e mostram o seu amor por ele. Mesmo que não demonstre, ele não vai demonstrar, mas ele se apega. Para o adicto, perder a esposa, filho e pais, etc., é muito doloroso, eu falei. Em muitos casos, essas percas influenciam, tá, o dependente a buscar ajuda e recuperação, tá? Essas perdas, como eu falei lá atrás, tá? Que ajuda, realmente ajuda. Quantos de nós perdemos muitas coisas, perdemos coisas pra caramba, né? Quando você faz a sua análise da tua vida, quantas coisas nós poderíamos estar aí fazendo faculdade, né? Trabalhando em bons empregos, mas escolhemos ficar nas madrugadas, na prostituição, na bebedeira, na drogadição. Então o que nós perdemos? Perdemos muito. Perdemos muito, e tem muito jovem perdendo também, porque não quer escutar nem papai nem mamãe, porque o pai e mãe só quer ver você, jovem, vencedor. Coloca isso da sua cabeça. Você, jovem, tem que saber que seu pai e sua mãe
amam você e querem ver você bem, tá? Querem ver vocês terem alguma coisa, o que nós não tivemos, ok? É importante saber que o adicto também não se preocupa muito com a sua saúde, tanto é que não está nem aí para ela. Argumentar sobre a saúde não ajuda muito o adicto, mas argumentar, tá? Sobre as perdas de famílias, sim, é o que nós falamos, ok, querido? Nós temos aí, eu conheço pessoas, né, que não vou falar, não vou citar nomes, que é muito chato a gente falar nomes, né? Mas infelizmente, né? Eu não tenho nada a esconder. Eu tô com 61 anos de idade. Vou fazer em 26 de novembro 62. Deus foi muito bom comigo. Deus foi muito bom. Ele está dando para mim uma sobrevida, porque o que eu já passei lá atrás, querido, eu já deveria estar morto. Então eu agradeço muito ao Senhor. Muito jovem hoje, com a idade de 30 anos, 25, estão mais mortos do que a gente aí, por muitos homens. Mas nós escolhemos andar com Jesus e Ele vai te renovar, querido. Tudo aquilo que você perdeu, você vai ter de volta. Creia nisso, eu creio que Deus vai te dar algo maravilhoso na tua vida, que você fala assim, puxa vida, caramba, o que seu irmão DJ falou é verdade, tá, querido? Então, tentar afastar os maus amigos, tá, que influenciam negativamente na vida do adicto. Separar, cara, olha só, é o que eu falei, anda com águia, aí você vai crescer, tá? Para o adicto é bom se aproximar de amigos, familiares mais íntimos que não bebem e nem usam drogas. Também é um ponto muito favorável andar com pessoas, foi o que nós comentamos. Cuidado com a alta piedade do dependente químico ou adicto. É normal ele se colocar na condição de coitado para alcançar mais atenção dos familiares, porém não aprove esse comportamento, pois ele não é favorável à recuperação. Ele tem que se virar, ele tem que colocar, ele está sendo acompanhado, ele está tendo acompanhamento, seja ele no centro de recuperação, seja ele num grupo de mútua ajuda, então ele tem que andar com os próprios pés dele, entendeu? Fala assim, eu posso alcançar aquilo que está no meu coração, entendeu? Informar se ele tem contato direto com o álcool, drogas, na escola, no trabalho, se tiver, induza-o a mudar de escola, se preciso for sair do trabalho também, pois é melhor ficar desempregado e sóbrio do que o empregado usando droga, pois por mais na hora ou menos, ele também perderá o emprego, porque não adianta trabalhar drogado, né? Eu trabalhei na Enel, sou aposentado dessa empresa e muitas das vezes nós vimos pessoas drogadas, né, trabalhando, né? Ótimos profissionais, ótimos profissionais, mas com problemas de alcoolismo, né, e pó. Muito triste, mas a gente sempre, quando tinha oportunidade de abraçar essas pessoas para que eles pudessem, né, rever os seus conceitos, e hoje, para honra e glória do Senhor, muitos deles seguiram o caminho do bem e hoje estão felizes com suas famílias. A oportunidade que o Espírito Santo colocou em mim naquela época, eu fiz a minha parte. Evidentemente que a gente não pode alcançar a todos, né? Mas nós sabemos, quando nós falamos sobre isso para eles, nós entendemos porque nós passamos por isso também, queridos. Eu sei que o vídeo está sendo um pouco longo, mas se faz necessário. Através de conversa, descobrir a intensidade da relação efetiva que o adicto tem com a droga ou álcool. Ele precisa perder ou diminuir essa relação. Mostrar ao adicto que para viver bem e ser feliz não é necessário usar álcool e outras drogas, tá? Alguns adictos acham que não vão conseguir deixar o uso. Cabe também à família provar ao contrário, através do incentivo à recuperação, acompanhando o dependente nos grupos de autoajuda, médicos e, caso a internação, acompanhar o tratamento é melhor possível.
é muito difícil o adicto se recuperar sem a ajuda dos familiares. Escuta bem isso, pois o dependente, na maioria das vezes, está relacionado à família. Tudo familiar de adicto também deve fazer acompanhamento em grupos de mútua ajuda, para adquirir conhecimento de como se relacionar com o dependente e como não prejudicar o mesmo em sua recuperação. Nós falamos isso lá atrás, ok? Bom, eu vou te dar só uma noção do que é codependência, justamente o que nós falamos. Codependência. O codependente é um fenômeno de ordem emocional que pode ser desenvolvido por pessoas que convivem com um dependente químico. Ele é caracterizado pela extrema dedicação em cuidar do outro e pela tentativa de salvar a qualquer custo o membro da família envolvido no consumo de substâncias psicoativas. Por conta disso, o familiar chega a adquirir características e atitudes disfuncionais e patológicas que podem gerar ainda mais o sofrimento para todos os afetados. É a importância da família em grupo de mútua ajuda. Ajuda muito na recuperação dos adictos a participação em grupos de autoajuda, tanto para o que quer se recuperar, como para aquele que já está na sobriedade e quer mantê-la. É muito importante você estar no grupo de mútua ajuda. Você que já passou pela dependência química, eu sempre comento isso e falo muito, eu bato muito na tecla. Você que já foi usuário, olha só, não estou falando, tá, queridos? Não estou falando estou falando para todos que já usaram drogas, todos, sem exceção. Se você trabalha com dependência química, beleza, show de bola. Mas se você já está na igreja, mas já usou, entendeu? Já usou e não quer participar de grupo de ajuda, você está fadado a uma recaída, tá? Você está fadado a uma recaída. Porque é a palavra que diz, não sou eu não, irmão. Entendeu? Então, quem está de pé, cuide para que não caia. Então, queridos, você pode ser pastor, diácono, obreiro, pode ser tudo dentro da igreja. Estou falando dentro da igreja. Agora, falando para de fora. Você que já passou por isso também que está aí fora, que não aceitou Jesus, também tem que se comportar da mesma forma. Ok? Porque eu preciso de um grupo de mútua ajuda. Eu preciso. Tá? E você que já passou também precisa também, tá? Você não é autossuficiente, você tem que botar aquilo que está guardado em você para fora. Se você não quer falar num grupo de ajuda, procure um pastor que também já passou por esse problema de adicção, tá? Para você colocar as suas coisas para fora. Isso é muito bom também. Sem a participação em grupos de apoio, o adicto à medida que o tempo passa, começa a perder o vínculo com sua recuperação, sem compartilhar com os demais dependentes, vendo e ouvindo as dificuldades de cada um, começa então a se achar forte o suficiente para se manter sóbrio e começa a se desviar dos propósitos da recuperação, fazendo coisas que as pessoas na sobriedade não podem fazer. Essa acomodação acaba por deixar tempo livre, que normalmente são preenchidos por um vazio que depois é completado com atitudes erradas, que futuramente levam ao uso do álcool e outras drogas. O número, tá, queridos, de recaídas de adictos que passam por internações e não dão continuidade em grupos de apoio, infelizmente, é muito grande. Ao contrário, aqueles que saem da internação e dão continuidade em seu tratamento no grupo de apoio, assim, normalmente permanecem sóbrios. Outro lado importante com relação ao grupo de apoio é o da família que não acompanha o dependente no mesmo grupo. O índice de dependentes que sofrem recaídas após deixarem o tratamento de internação que a família não participa do grupo é assustador, ok? Então, queridos, que a gente possa ver, né, e estar participando junto com nossos entes queridos. A participação do dependente no grupo de apoio serve como termômetro, tá,
para medir a sua determinação em busca pela sobriedade. Da mesma forma, também sabemos o interesse da família em ajudar o dependente no seu processo de recuperação, porque a família também precisa de ajuda. Esse é outro tema que nós vamos conversar sobre isso. Queridos, foi longo esse debate, né? Esse bate-papo conosco, mas se faz necessário. E se você gostar do tema, dá um like lá, tá bom, queridos? E que Deus nos abençoe nesta noite, que o Senhor venha nos guardar no nosso soninho, tá bom, queridão? Um grande abraço para você, tá? E sexta-feira estaremos lá na IBVC às 19h30, aguardando você, tá bom? E a igreja IBVC aguarda você e sua família para cultos, né? E agradecer a Deus. Venha conhecer, venha nos conhecer aqui na IBVC, tá? O pastor Bruno tem uma palavra assim edificante para mim e para você. Tá bom, queridão? Um grande abraço, fica na paz.